Quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e grosseiras. Preste atenção nessa história e responda a pergunta com sinceridade. Em um bistrô renomado, na cidade de São Paulo, um escritor tem uma reunião com um político influente, que pretende ser governador, por sinal. As eleições estão próximas. O garçom se aproxima de maneira muito educada, trazendo as bebidas. Ele faz a gentileza de abrir uma lata de Coca-Cola e deita a bebida espumosa num copo caro cheio de gelo. O político olha para o garçom, como se só agora ele notasse que ali tinha um outro ser humano, e diz com certo nojo na voz: "Quem mandou você abrir a lata?" O garçom se desculpa, mas é interrompido pelo político, que não tem paciência de ouvir a sua voz, e fala de forma ríspida: "Leve-se embora e me traga outra agora." O garçom precisa do emprego, sabe que seu supervisor está vendo a cena. Suas mãos estão trêmulas e ele se afasta, aparentemente envergonhado. O escritor fica olhando a cena perplexo, mas prefere evitar o confronto com o político. Vamos voltar a essa história, e ainda conto se o candidato ganhou aquelas eleições. Antes de mais nada, o que você faria se fosse o garçom? Não diga qualquer coisa. Coloque-se no lugar do outro. Alguém que precisa do emprego, que tem família e muitos compromissos para honrar. Como eu disse, vamos voltar a isso. Meu nome é Alisson e no Super Leituras de hoje vamos aprender com 4 duras lições de ninguém menos que os estoicos, para lidar com pessoas rudes, mandonas e arrogantes, como o político da história. E claro que tem uma lição explosiva ao final. Agora, vamos às lições. 1. Que nada lhe seja permitido enquanto estiver irado. Por que razão? Porque irá querer que tudo lhe seja permitido. Quando perguntei: o que você faria se fosse o garçom? Sei que muitos, apenas de conhecer a história, já se imaginaram jogando refrigerante no político. Quem sabe, derramando ele todo na sua cabeça, xingando a sua mãe. É melhor parar por aqui, para não deixar ninguém se levar pela ira mesmo. Claro que o sentimento de injustiça pode mesmo crescer dentro de nós, ao saber de uma história assim. Mas agir no impulso da ira é uma péssima ideia. Você apenas demonstra que está fora de controle. Isso só mostra que você não tem autodomínio, habilidade fundamental se você quiser ser a sua melhor versão na vida. Além disso, agir dessa forma leva você a tomar péssimas decisões na vida. E normalmente, você é o maior afetado por essas más decisões. Relacionamentos acabam, negócios acabam, você pode perder um bom emprego e tantos outros problemas. Depois, veja só, se vingar nunca vai ser a melhor forma de agir contra ninguém, mesmo contra pessoas rudes e ignorantes. No máximo, você desce ao nível delas. Os estoicos vão questionar: alguém acharia normal devolver um coice em uma mula? Ou quem sabe, a mordida em um cachorro? Isso apenas demonstraria que você é capaz de agir de forma tão estúpida quanto aquele ignorante. E vejam, não confunda isso com fraqueza, mas você precisa ser mais razoável do que uma mula. Exercício prático aqui. Veja como você reage a posts sensacionalistas nas redes sociais. Se você tem lido essas postagens e já julga e condena, seja lá o que for. Pense e anote os seus episódios de ira. A trilha do autodomínio é estreita, mas você pode caminhar por ela. O preço de se rebaixar ao nível de alguém grosseiro e arrogante é muito maior do que o caminho dos bons hábitos, o caminho do autocontrole. Para aqueles dispostos a seguir esse último, lição 2, muitas vezes me perguntei, com admiração, como cada um leva mais em consideração a opinião dos outros do que a de si mesmo. Vejam que grande ensinamento! O medo do que os outros pensam é, sem dúvida, um dos medos mais terríveis
que podem se abater sobre você, pois ele é paralisante. Talvez você não tenha feito tantas coisas que deseja, sonha e planeja, por medo do que os outros pensam. Talvez você tenha deixado muitas coisas para depois, por conta desse medo. E claro, um vício puxa o outro. Assim, o medo faz você procrastinar. Talvez esse medo seja a origem da sua procrastinação. Já pensou sobre isso? E nesse caso, se você não fizer essa reflexão, você nunca vai derrotar a procrastinação. Agora, atenção aqui. Se você não conhece bem a si mesmo, se você não dá tempo para pensar e descobrir a sua verdadeira opinião sobre as coisas, sobre você inclusive, você acaba sendo uma marionete da opinião alheia. Os estoicos cultivavam uma indiferença sadia, daquilo que, como diz Marco Aurélio, não faz a menor diferença. Aqui está a grande lição. Aprenda essa indiferença sadia. E para isso, descubra os verdadeiros propósitos de vida. Descubra suas verdadeiras habilidades. Descubra a melhor pessoa que você possa se tornar. Falo mais sobre esse tema em específico aos interessados no primeiro link da descrição. Lição 3. Quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e grosseiras. Antes de mais nada, vamos nos lembrar de que Marco Aurélio era o imperador de Roma, e mesmo nessa posição, ele tinha que lidar com pessoas arrogantes e difíceis. Veja só, isso não acontece só com você, e nem é algo exclusivo do nosso tempo. Pessoas desagradáveis sempre vão aparecer no seu caminho. A questão é, como você vai reagir? Entenda de uma vez, sempre é sobre você. Se alguém se sente muito afetado por essas pessoas desagradáveis, talvez essa pessoa precise dar ainda muitos passos no caminho do autoconhecimento. Pense por um instante. Pense pelo outro que com seus atos age como um completo ignorante. Não reconhecer um gesto de gentileza de um garçom, um profissional tão significativo que serve a outras pessoas, e ainda por cima ser grosseiro. Fico pensando o quão insegura é essa pessoa por agir assim. Vingança, raiva, insultos e todo tipo de ofensas. Já viu quantas pessoas brigam pelas redes sociais de forma agressiva com outras que nem conhecem? Ninguém convence ninguém. Apenas tornam o mundo um lugar pior. Tornam-se pessoas piores. A prática estoica aqui é saber desde sempre que essas pessoas podem cruzar o seu caminho todos os dias. Não se deixe afetar por elas, praticando a indiferença e mesmo semeando um pouco de empatia, dando-lhes a oportunidade de um dia mudar. E não se esqueça, isso sempre diz mais sobre você. E vamos trazer uma frase bônus que vai fazer você pensar por muitos dias e noites. Prepare-se. Lição 4. Não temos conhecimento das histórias por trás das ações das pessoas. Por isso, devemos ter paciência com as outras pessoas e suspender o julgamento delas, reconhecendo os limites de nossa compreensão. Não é fácil agir dessa forma, eu sei, mas ao vivermos a filosofia como estilo de vida, estamos menos interessados em facilidades e mais na possibilidade de sermos a nossa melhor versão. Seguir esse caminho é aprender a dominar os bons hábitos, como esses grandes pensadores. Isso faz toda a diferença na vida. Bom, antes de voltar à história do garçom e do político e a nossa explosiva frase bônus, saiba que se você quer mesmo trilhar essa jornada, começando do zero, passo a passo, eu te convido a clicar aqui ou no primeiro link da descrição. Você não imagina o que te espera do outro lado. Enfim, o garçom não revidou ao candidato e, claro, retornou com uma nova bebida e com a sua gentileza. À luz das lições do estoicismo, quem você acha que agiu com maturidade e serenidade e quem agiu com estupidez? Pense um instante qual deles é o estoico nessa história e qual foi o ignorante. A propósito, o político não ganhou aquelas eleições, apesar de gastar muitos recursos. Isso foi em 2010,
Depois disso, ele disputou outras eleições, sempre para cargos executivos e também não venceu. Mas isso nem é o mais importante. Quem sabe essas derrotas foram para ele um caminho de humildade e autoconhecimento. Agora, a frase bônus de Marco Aurélio. Se alguém pode refutar-me e provar de modo conclusivo que penso ou procedo incorretamente, de bom grado mudarei minha forma de agir. Pois persigo a verdade, que nunca prejudicou ninguém. Ao contrário, se prejudica o que persiste em seu próprio engano e ignorância. Inscreva-se no canal e diga nos comentários qual lição mais te impactou. Até a próxima!